Aqui vou explicar de uma vez por todas as 3 formas de você conseguir ganhar dinheiro e que ninguém fala para você. A primeira delas seria aquela de vender horas, a mais comum da gente encontrar por aí, né? CLT ou mesmo um trabalhador informal, porém está vendendo seu tempo de trabalho em troca de dinheiro. Então, você trabalha umas 180 horas no mês, 40 horas por semana, 40 vezes 4, vai dar 160 por aí, que você trabalha um pouco mais do que isso, né? Mais do que 8 horas por dia, ou menos também, vai ficar em torno disso, 160 horas, 180 horas por mês. Aí você recebe um salário, ou seja, você está trocando suas horas de serviço por um dinheiro. Pode ser um salário de 1.300, próximo do salário mínimo, pode ser 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, porém você sempre vai estar precisando trabalhar mais para poder ganhar mais. Agora, a segunda forma de você ganhar dinheiro é através da compra de horas. O que seria isso? É uma evolução da venda de horas, que seria exatamente você comprar especialidades ou comprar horas de trabalho de uma outra pessoa através de serviços ou através de produtos mesmo. Tem inteligência artificial, que é um outro tipo de compra de horas, né? Porque basicamente a inteligência artificial estaria trabalhando para você, então daí você pagaria o serviço de inteligência artificial, o SaaS, que a gente chama, que essa parte técnica você não precisa parar para pensar, porém um bem conhecido é o ChatGPT. Aí você pagaria mensalmente o ChatGPT para ele poder realizar uma quantidade de serviços que você às vezes teria que contratar vários funcionários para realizar. Então olha só o quanto você otimiza no sentido de empresa e no sentido de empregado também, porque se você for CLT ou trabalhador informal vendendo horas, a partir do momento que você começa a querer comprar horas, você acaba evoluindo e tendendo a ganhar mais, porque você vai se tornar mais produtivo. E se tornando mais produtivo, consequentemente, aquele princípio da desproporcionalidade que a gente sempre fala aqui no canal, que basicamente é quanto mais você entrega acima daquilo que você recebe, quer dizer que você vai tender a aumentar seu salário, ou um outro cliente, uma outra pessoa que observa você trabalhando tanto e trabalhando tão bem, não apenas mais, mas sim melhor, vai fazer com que você receba mais, consiga um emprego melhor porque aprendeu mais coisas, ou mesmo no seu próprio emprego seja promovido. Esse princípio de desproporcionalidade vale tanto para o bem quanto para o mal. Se você trabalha muito menos daquilo que você recebe, você está entregando menos para a empresa do que aquilo que você está recebendo. Um exemplo, se você entrega de valor para a empresa R$ 2.000 e está recebendo 4, então o seu trabalho está rendendo 2.000 para a empresa e você recebe 4 de salário. Compensa a empresa ter você? A longo prazo, provavelmente, ou você vai ser demitido ou vai cair de cargo. Enquanto que o inverso também é válido, aquele lado bom, que você entregando mais valor para a empresa vai receber mais. Então, um mesmo exemplo, imaginando que você entregue R$ 4.000 de valor para a empresa, enquanto que você recebe 2.000. Consequentemente, em algum momento vai ter aumento de cargo, imaginando um âmbito meritocrático, né? Tem empresas aí que podem explorar muito você, porém você tem que ver esse conceito de exploração. Exploração só no sentido de, eles não entregam nada para você, pagam um salário mínimo e você faz muita coisa e entrega rios de dinheiro para a empresa. Mas sua experiência de trabalho está sendo muito gratificante, você está conseguindo ter acesso a softwares ou às vezes a pessoas que você não conseguiria em outro lugar. Então, na verdade, eles estão entregando muito mais que o salário para você, entendeu? Por isso que você tem que analisar muito bem. Não é apenas dinheiro que a empresa entrega. Ela entrega oportunidades, ela entrega contatos, ela entrega experiências, ela entrega softwares, programas, plataformas. E essas plataformas, às vezes, são muito caras para você conseguir comprar sozinho. Sendo que com a empresa você está tendo essa experiência, tendo esse contato com todos esses serviços ou produtos ou pessoas e ainda recebendo um dinheiro. Por isso que você tem que analisar bem essa meritocracia que muitas vezes as pessoas dizem, né? Nossa, estou recebendo muito menos do que eu entrego para a empresa. Imagina só, eu estou fazendo a empresa lucrar 10.000, 20.000 reais e eu recebo 2.000 apenas. Tá, mas o que você faz na empresa? Você mexe em uma plataforma que às vezes custa muito mais do que 20.000 reais? Você está tendo contato com pessoas que recebem 30, 100 mil reais por mês? Olha só o nível de conhecimento e de inserção da comunidade que você está. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Convivendo muito com essas pessoas, você vai entender por que elas recebem tanto e como elas chegaram lá. Consequentemente, você vai conseguir atalhos para chegar lá também. Mas não desviando muito do assunto principal aqui do vídeo, imaginando que você está vendendo horas e quer evoluir para comprar horas, ou seja, comprar serviços ou produtos que rendam horas
para você, que você não precisa despender para você poder ter aquele mesmo resultado. Imaginando no âmbito de serviço, pensa bem, você está trabalhando em um serviço que está precisando fazer um programa tal. Você não tem a especialidade daquela programação, vamos dizer Java. É um tipo de programação que tem a Python, tem a Java, tem várias linguagens aí. Mas imaginando que você trabalha com Python e você precisa desenvolver alguma coisa com Java para completar esse projeto para entregar para a empresa. Para você aprender do zero o Java, vai despender muitas horas aí. E essas horas serão pagas, obviamente, pela empresa até você concluir o projeto. Porém, você pode muito bem, ao invés de despender todas essas horas, comprá-las de alguém que já é especializado. Aí você tem que fazer um cálculo. Vamos supor uma pessoa que recebe R$ 3.200. Se ela trabalha 8 horas por dia, vai dar 160 horas, em torno disso, no mês. Então quer dizer que a pessoa recebe em torno de 20 a cada hora trabalhada. Sendo assim, se ela, para desenvolver aquilo de Java, ela demandaria 5 dias, então 40 horas, multiplica essas 40 por 20. 40 por 20 vai dar 800. Seria R$ 800, entre aspas, que ela estaria despendendo de horas de trabalho para ela poder receber esse dinheiro. Então, se ela conseguir comprar horas de alguém com menos de R$ 800 para realizar esse mesmo serviço, ela vai estar em ganho, não concorda? Em superávit, que a gente diz. Assim, encontrando uma pessoa que consiga fazer o serviço, essa parte de Java do projeto, por R$ 600, ela vai estar ganhando R$ 200. Porque se a pessoa entrega esses R$ 600 dentro de menos dias, porque essa pessoa provavelmente é especializada nisso, você vai conseguir entregar o projeto em menos tempo. Então, às vezes, seu chefe ou a empresa vai olhar com outros olhos para você. E também você vai ter aquele ganho, né, de horas trabalhadas. Porque você dependeria de 40 horas semanais para trabalhar, simplesmente você tirou 600 do seu bolso, que você pode ter economizado ou pode ter tirado de uma outra forma, e conseguiu comprar aquele serviço para realizar o problema da sua empresa, seja você empregado ou empreendedor. E assim, no final, aqueles R$ 800 de horas trabalhadas, você despendeu apenas 600 e teve esses 200 de ganho aí, coisa subjetiva, né, que eu estou dizendo aqui, porque aqui a gente já está convertendo horas pelo salário em si. Porém, o conceito é o mesmo, imaginando que você tem uma ideia mirabolante, porém não sabe desenvolvê-la. Você precisa de diversas especialidades para desenvolver ela. Compensa você ficar se dedicando em todas essas especialidades a fim de aí conseguir concretizar a sua ideia? Às vezes não. Às vezes compensa você se especializar naquilo que você já é bom, aquilo que você gosta, entrar naquele Ikigai, né? Aquilo que as pessoas dão valor, aquilo que você gosta, aquilo que você tem talento, ou seja, que você é bom, e aquilo que também as pessoas pagam. Então, tem que ter valor, tem que ter algo que as pessoas pagam, tem que ter algo que você gosta e tem que ser algo que você é bom. Juntando a intersecção de todos esses pontos, quer dizer que é seu Ikigai. E esse Ikigai, exatamente, é o que você deve trabalhar mais e focar na sua vida, porque focando nisso, você vai se desenvolver muito mais, aquele princípio de Pareto também, né? 20% de esforço para a entrega de 80% do resultado. Então, se especializando nesse Ikigai, provavelmente você vai ter aqueles 80% de resultado. Inclusive, quando o Pareto descobriu isso lá na Itália, que 20% das pessoas mais ricas tinham posse de 80% das terras de lá, pessoas foram realizando o mesmo cálculo para ver se essas 20% de pessoas, se 20% delas tinha 80% dessas grandes terras aí que seriam 80% da Itália. E daí ele foi realizando o princípio de Pareto dentro do próprio princípio de Pareto, chegando ao valor de 0,8%, que basicamente aquele 0,8% seria responsável por praticamente a maioria dos seus ganhos, a maioria dos resultados. E agora eu pergunto para vocês, qual que é seu 0,8%? Nesse 0,8% que acaba entregando a maior quantidade de resultados, então esse 0,8% de esforço que você tem que se dedicar para entregar mais de 80% de resultado, é nisso que você deve focar. E as outras especialidades, as outras demandas que você tem na sua vida, terceirizá-las, comprar horas através de produtos ou outros serviços, né, outras pessoas trabalhando para você, faz com que você consiga enriquecer mais, porque você foca mais no 0,8% e o resto você terceiriza a fim de conseguir ganhar mais, porque aquilo que você está fazendo, seu 0,8%, entrega mais valor do que simplesmente você ficar despendendo tempo com outras demandas que não vão entregar tanto resultado, percebe? E é assim que a sociedade evoluiu muito, as pessoas mais ricas conseguem ficar cada vez mais ricas. Se você pega entrevistas aí com milionários e bilionários, vocês verão que eles falam que o princípio maior que eles seguiram para eles conseguirem enriquecer muito foi comprar horas, foi comprar especialidades,
comprar habilidades de pessoas, coisas que eles não têm. É melhor você estar em uma mesa que você é o mais burro da mesa do que você estar na mesa que você é o mais inteligente, porque você não vai conseguir assimilar tanto conhecimento ou engrandecer muito em valor. Você vai passar mais valor para as pessoas, que é ótimo também, porém no âmbito de ganhar dinheiro e de empreendedorismo, é melhor você ser o mais burro da mesa para você conseguir assimilar mais valor e pagando por isso, pagando pelo serviço dessas pessoas um preço justo, óbvio. Se a pessoa ela quer fazer o serviço por R$ 600, R$ 700, para ela compensa aqueles 600, 700. Para você também compensa? Aí você tem que avaliar. Se você gastaria R$ 1.000 em horas trabalhadas para conseguir aquilo, compensa. Agora, se você gastaria R$ 500 em horas trabalhadas, já não compensa, compensa você mesmo fazer. Então esse cálculo é muito interessante, varia de pessoa para pessoa. Apenas faça esse cálculo na sua casa. Quantas horas você trabalha no mês? Calcule quantas horas e depois divida o seu salário pela quantidade de horas que você trabalha no mês. Isso é o quanto você ganha por hora. Esse valor por hora que você ganha, compare para você pagar uma outra pessoa para realizar o seu serviço ou realizar coisas que você demanda muito mais tempo. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que é advogada. Ela trabalha em diversos documentos, lá em diversos tipos de solicitações, mas tem solicitações que talvez ela demande muito mais tempo e ela poderia terceirizar para um estagiário ou terceirizar para uma outra pessoa que está focada nisso. Se ela gasta, vamos supor, uns 20% do mês dela nessas mesmas demandas e ela vê outra pessoa fazendo em 10% do tempo, em 5% do tempo, quer dizer que compensa mais ela pagar essa pessoa, não concorda? Porque ela resolve muito mais rápido e ela vai conseguir crescer melhor na empresa comprando essas horas trabalhadas da outra pessoa, entendeu? Então, tanto quanto empregado como quanto empreendedor, você consegue ganhar muito mais visualizando dessa forma. E com isso a gente viu o quê? A primeira fase, vender horas, que é você trabalhar para uma outra pessoa, você trabalhar para uma outra empresa, tanto CLT ou de forma informal. Também tem a segunda etapa, que é a compra de horas, você compra serviços ou produtos ou sistemas, né? Igual eu dei o exemplo do ChatGPT, mas produtos poderia ser, não sei, um computador melhor para você conseguir realizar em uma velocidade maior, né? Pensando no âmbito de programação ou em um outro aí que aplique-se ao processamento do computador para acelerar o seu serviço. Então quer dizer que você está comprando através de um produto horas, porque antes demandaria 20 horas para você realizar o serviço, agora você realiza em 10 com um computador com processador melhor. Então você está comprando horas. E tem como comprar com pessoas também, comprando por serviços ou por sistemas, igual as inteligências artificiais que temos aí, tanto em desenvolvimento de imagem ou mesmo de resumo, né, de livros, talvez em parte de resolução de problemas, igual o ChatGPT, Bing, Gemini, tem várias plataformas aí para você vasculhar. Mas beleza, passando da fase 2 de compra de horas, vemos a multiplicação de horas. O que seria isso, Guilherme? Basicamente o investimento. O investimento, você não vai precisar ficar pagando cada vez mais as pessoas, produtos ou sistemas para com que você tenha mais resultados. Você simplesmente coloca seu dinheiro e o seu próprio dinheiro vai multiplicando ele mesmo. Gera aqueles juros compostos, entendeu? Embora a venda de horas você tenha que trabalhar cada vez mais para ganhar mais, a compra de horas também tem um malefício, que é o quê? Você sempre vai ter que ficar pagando os seus serviços, produtos ou sistemas para com que você ganhe mais. Então, se antes você trocava horas de serviço e horas da sua vida que não são reversíveis, depois você começa a trocar dinheiro, que é algo reversível, você pode ganhar mais, tudo bem, aí é melhor, né? Por isso mesmo que a fase 2 é uma evolução, você compra serviços, sistemas ou produtos a fim de ter um resultado maior e um tempo menor, e depois a terceira fase é aquilo que você não gasta nem tempo e nem tanto dinheiro, porque você vai ter mais resultado com o mesmo esforço que você já despendeu, seja em horas ou seja em dinheiro. Porque imagine, o que é multiplicar horas? Imagine que você coloca R$ 100 em um investimento em 1994 e deixou parado lá, imaginando que você colocou na Berkshire, que é a BRK, que basicamente é a carteira do Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Você consegue investir nela através de um ETF, um ativo apenas. Você colocou lá R$ 100 em 1994, comprou a BRK, deixou parado até 2024. Quanto você teria hoje? Era, na teoria, para você ter o quê? R$ 100 ou um pouquinho mais? Ou talvez menos? Porque vamos pensar na lógica da primeira fase, aquela fase de vender horas. Imaginando que você tem 100 horas, você vendeu elas, quer dizer que talvez você conseguiu 150 horas, 200 horas, beleza, mas você vai ter que trabalhar mais para cada vez mais você ganhar. Essas 100 horas você vai receber pelas 100 horas, não vai receber por mais horas, não concorda? Então, essa é a primeira fase, quer dizer que você vai ter que trabalhar mais para você receber mais.
Vamos passar na segunda lógica. Agora transformar esses R$ 100 em serviços, ou produtos, ou sistemas, que é aquela segunda fase de comprar horas. Então a gente compra com esses R$ 100. Quanto que a gente conseguiria? 200, 300? Beleza. Mas para comprar cada vez mais produtos, serviços ou sistemas, a gente precisaria de mais R$ 100. Então eu teria que colocar sempre mais R$ 100 para ganhar 200, 300, 400. Note que você vai ficar tendo que comprar cada vez mais para ter mais resultado. Então, pensando na terceira fase agora, a última, por que é multiplicação que eu falo de horas? Porque simplesmente esses R$ 100 de 1994 nesse único ativo, hoje você teria mais de 124 mil. Mais de 124 mil reais. Olha a multiplicação suprema que teve do seu patrimônio. Isso daí que é um investimento. Por isso mesmo que a terceira fase, que eu acredito que é tanto aquela pessoa CLT, empregado, que recebe o salário mínimo, consegue investir. Porque esse ativo que eu acabei de falar, você consegue investir a partir de R$ 30. Então você não precisaria nem de 100. Você acredita que uma pessoa, sei lá, que recebe 2 salários mínimos, R$ 2.000 por mês, não sobra R$ 30 no final do mês para ela? Com certeza, se ela economizar em uma coisa ali ou aqui, é difícil demais, beleza, é difícil demais, mas você não quer mudar a sua realidade, tem que sacrificar certas coisas para você conseguir mudar. E se você investe pensando em multiplicar cada vez mais essas horas ou o seu dinheiro em si, porque basicamente o dinheiro é como se fosse horas da sua vida. Comece a pensar dessa forma. Tem até aquele filme O Preço da Manhã, coisa assim, que fala sobre isso, né? Dessa questão de você gastar sua vida em troca de dinheiro ou em troca de comércio. O comércio em si gira em torno das horas da sua vida, que basicamente é dessa forma, mas a gente vê como dinheiro, né? Porém, para você conseguir o dinheiro, você está despendendo horas. Então, aquela pessoa que despende menos horas para conseguir uma quantia grande de dinheiro vai ter vantagens, vai conseguir desfrutar melhor da vida, não concorda? Por quê? Porque simplesmente ela entendeu essa lógica aí e já está chegando na terceira fase de multiplicação de horas trabalhadas, multiplicação de dinheiro e consegue ter muito mais dinheiro para usufruir na sua vida do que se ela tivesse ficado trabalhando para conquistar o dinheiro. Então, busque sempre você ser comprador de horas e multiplicador de horas. Multiplique sempre seu dinheiro investindo. Investindo como? Investindo em empresas no Brasil, investindo em empresas no exterior, investindo em novos negócios, investindo em parcerias, investindo em educação. Porque, um exemplo, vou lá e consigo um MBA, estudo, faço 2 anos, 3 anos aí de MBA. Com certeza você vai adquirir conhecimentos que vai multiplicar muito mais o capital da sua empresa ou do seu serviço em si, e você vai subir de cargo, porque se você olha a tabela das pessoas que fizeram MBA para aquelas pessoas que não fizeram, a diferença de salário é gritante. Por quê? Porque o MBA qualifica muito o profissional. Pós-graduação também seria, tal, mas se a gente compara pós-graduação com o MBA, a gente vê que MBA tem um resultado muito maior. Eu, por exemplo, tenho mestrado e pretendo fazer MBA também. A diferença é que, por eu ter mestrado e eu realizando MBA, cada vez mais vai crescer o valor que eu consigo entregar. Claro que no meu âmbito eu sou empreendedor, eu não sou empregado. Porém, se eu fosse empregado, com certeza aumentaria meu salário, ou mesmo eu conseguiria achar um outro serviço que pagasse mais, se a empresa que eu estaria não me promovesse ou achasse que a empresa não estava entregando tanto de valor que aquilo que eu realmente valia. Claro que isso aí é muito complexo, né, pessoal? Imagina só você, eu vou sair da minha empresa porque eu acho que ela não me valoriza. Beleza, mas que empresa que vai te valorizar? Você já tem uma proposta de emprego em uma outra empresa? Por que você acha que você tem tanto valor assim? Não estou dizendo que você não tem valor, mas para pensar, quanto que você consegue entregar de resultado para a sua empresa? Guilherme, eu entrego muitas vezes o meu salário. Beleza que você entrega muitas vezes o seu salário, mas o que ela te propõe com isso? Lembra aquela reflexão que eu falei no início do vídeo? Eu acredito que já deve estar uns 2, 3 minutos de vídeo, mas no início a gente estava falando sobre isso, sobre essa questão da pessoa em si, ela ter dificuldade em observar o que também a empresa entrega para ela de valor, além do salário. É muito mais do que o salário. Então, olhe o network, os acessos que você está tendo, às vezes até VR, né? Esses outros auxílios aí, convênio, quanto que custaria para você fazer a parte de tudo isso? Outros tipos de regalia, como por exemplo PL, participação de lucro, que umas empresas acabam entregando semestralmente, tem que somar tudo isso. Isso aí faz parte também dos seus ganhos. Contudo, visto toda essa conjuntura, coloque como reflexão de você sempre buscar chegar na terceira etapa de multiplicar as suas horas trabalhadas, multiplicar o seu dinheiro para com que você consiga ficar cada
vez mais tranquilo e confortável e ganhando cada vez mais, para com que você não precise trabalhar mais ou comprar mais horas para você ganhar mais e simplesmente o dinheiro trabalhar para você mesmo. Porque, um exemplo, 10 mil reais está rendendo 10%, no ano que vem já vai estar 11 mil reais, porque rendeu 10%. Aí depois de um ano já não vai ter subido R$ 1.000, vai ter subido R$ 1.100. Por quê? Porque aqueles 11 mil já está acumulando junto. Então, enquanto no ano anterior você ganhou 1.000, no ano seguinte você vai ganhar 1.100. Depois, no outro ano, você vai ganhar muito mais que 1.100, porque vai aumentando 10%, 10%. Esse 10%, embora pareça pouco, no longo prazo, vira uma infinitude, igual o exemplo que eu dei para vocês, né? De R$ 100 investido em 1994 na BRK, um ETF que pega a carteira do maior investidor do mundo, você conseguiria ter um retorno entregue aí de R$ 124 mil, que é bastante coisa. Se você deixasse dinheiro parado no banco, provavelmente hoje você teria uns R$ 12 em poder de compra. Isso eu só estou simplesmente pegando a inflação, tá? Porque às vezes tem produtos e serviços que não seguem tanto a inflação, se desvalorizam mais do que ela. Vamos supor, nossa, a inflação foi de 10%, mas o preço do arroz não saiu de R$ 30 para 33, não, ele saiu de 30 para 36, ou seja, não é 10%, é 20%. Tem produtos que desvalorizam muito mais do que a inflação, porém pegando a média dos produtos e serviços, que seria mais ou menos a inflação, embora ela não seja 100% exata, você teria de R$ 100 de 1994, hoje em 2024, em torno de R$ 12. Olha o quanto se desvalorizou. Por isso, toma muito cuidado, busque investir, busque sair dessa etapa de vender horas de serviço, de trabalho para comprar horas e depois multiplicar horas. E se você precisa de orientação para começar a seguir essas etapas e ainda assim conseguir multiplicar melhor mais de 10% ao ano e melhorar seus investimentos, ou mesmo começar nos investimentos do zero, eu tenho minha plataforma, é só acessar www.7apcv.com.br. Tenho certeza que por lá você vai achar a melhor solução possível que tem no mercado aí, desde o básico até o avançado para quem quiser, ensinando como economizar, ensinando como você ganhar mais dinheiro, como ser promovido no seu serviço, como encontrar seu propósito, como investir, investindo no Brasil, investindo no exterior, investindo em cripto. Também tem como você gastar melhor, porque tem como você conseguir pontos, milhas, cashback, todos esses benefícios aí, mesmo gastando a mesma quantidade que você estaria gastando anteriormente. Então, basicamente, a plataforma, ela se paga o serviço dela em menos de 6 meses, às vezes em 1 ano, 2 anos, depende do quanto você utilizar de todos os recursos que tem lá. Mas, geralmente, fica em torno disso aí. Teve gente que em menos de 6 meses, como eu já falei, já teve o retorno do investimento que foi feito na plataforma. Só com previdência privada, você já conseguiria, às vezes, por conta daquele abatimento da PGBL de 12%, que vocês entenderão por lá. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.